Está lá no capítulo de número 6 e o versículo de número 14. Então se virou o anjo para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Era a promessa de Deus para a vida de Gideão. Deus estava dizendo: Gideão, você é o escolhido para livrar Israel da escravidão, né? Deus olhou para Gideão e o escolheu. Não havia nada que qualificasse Gideão para fazer essa obra, a não ser o seu esforço, e ele não está conformado com a situação que Israel estava vivendo. Diz a Bíblia que Israel plantava, e na época da colheita vinham os midianitas, vinham os amalequitas, vinham os do Oriente e carregava o produto do trabalho de Israel. Mas diz a Bíblia também que Gideão não conformou com a situação do seu povo. Ao invés dele ir para o terreiro malhar o trigo, ele foi para o lagar. Lagar é um tanque para colocar a uva, para pisar a uva, para dilacerar a uva, lugar de pisar a uva para tirar o suco, fazer o vinho. E naquele tanque ele estava batendo, malhando o trigo. E o seu esforço, a sua dedicação atraiu a atenção de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que Deus não é injusto para esquecer do trabalho que nós realizamos para Ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Não é vão. Pode até que homem e mulher não esteja vendo, mas Deus está contemplando, Deus está vendo. E Ele não é injusto para esquecer do trabalho que cada um de nós prestamos para Ele, às vezes às escondidas, não é? Quando foi que Davi teve condição de enfrentar Golias diante da multidão? Depois que Davi tinha matado um urso e um leão. Ninguém viu Davi enfrentar urso, ninguém viu Davi enfrentar leão. Só que quando ele matou o urso, ele matou o leão. Isso o credenciou, o habilitou para lutar com Golias diante da multidão. Tem muita gente que quer enfrentar Golias, o povo aplaudir. Só que enquanto não matar o urso e não matar o leão, não adianta enfrentar o Golias, porque vai passar vexame. Era escolhido de Deus, mas teve que enfrentar as suas dificuldades sozinho, à noite, no deserto, pastoreando as ovelhas, para depois ele ser aplaudido diante do exército de Israel. Gideão era o escolhido de Deus. Está aí no verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel na mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quando Gideão ouve essa palavra, ele questiona Deus. Ele questiona, versículo 15. E disse-lhe, e ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meus pais. Nós temos o hábito de dizer: não, eu não sou qualificado, eu não tenho condições. Lógico, nós não temos. Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aquele que Ele chama. 2 Coríntios capítulo 3, 2 e 3, sei lá, está escrito assim, ó: não que sejamos alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa suficiência, a nossa capacitação vem de Deus. Não que nós sejamos capazes de pensar que através de nós iremos realizar a obra de Deus, ser fiel a Deus. Não, nós não somos capazes, mas é Deus quem nos capacita. Aliás, a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos nem orar.
verso 25 e 26, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito de Deus dá por nós gemidos inexplicáveis para levar a nossa oração no coração do Pai, né? É Ele que leva, é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui. Instrui como? Como? Através da palavra. É através da palavra, é dessa palavra. E Gideão, quando ouviu a palavra, ele disse: como eu sou menor, minha tribo é a menor, a família do meu pai é a menor, meu pai é o menor da família, da casa do meu pai eu sou o menor. Ele questionou a Deus como que ele ia fazer isso. Disse-lhe o Senhor: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, irmãs, o que nos capacita é Deus ser conosco. Deus não discordou de Gideão, que ele não era qualificado e que ele não tinha condições de ir para livrar Israel, mas Deus disse: eu sou contigo. A vitória que você vai conseguir diante dos midianitas não é porque você é bonito, bom, tal, aquilo, não, é porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Isso é presença contínua, né? Eu sou contigo. Irmãos, o que nos faz diferentes do mundo e de muitas pessoas é a presença do Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito de Deus não vem também sem nós termos uma vida de renúncia, de santidade, né? De leitura da Bíblia, de oração, de jejum, de largar, abrir mão das coisas do mundo. Se nós tivermos uma vida desregrada também, Ele não é conosco. Ele só é conosco se estivermos na sua vontade. Jesus disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós. Nós em Jesus e a palavra dele em nós podemos pedir que nós iremos receber. Ele respondeu: se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Gideão queria um sinal de Deus, e ele disse: disse para o anjo: se és tu, fica aqui. Eu vou matar um cordeiro, uma novilha, vou trazer e te oferecer, te ofertar, te dar em sacrifício. E o anjo ficou esperando. Gideão foi, arrumou o sacrifício. Quando chegou, o anjo disse: coloque em cima da pedra. Quando ele colocou a oferta na pedra, diz a Bíblia que o anjo estendeu a sua vara e sumiu fogo. Aquela pedra tornou-se em chamas de fogo, consumiu o holocausto, e o anjo sumiu na fumaça. E o holocausto foi cheiro suave diante das narinas de Deus. Irmãos, quer ter a presença de Deus, tem que sacrificar. Sem sacrifício ninguém chega diante de Deus. O sacrifício hoje é diferente. Paulo fala aos romanos que nós prestamos a Deus um culto, um sacrifício vivo, racional, inteligente, que é colocar o nosso corpo no altar de Deus. Crente que quer ter vitória tem que abster das coisas, tem que deixar de comer muito, né? Ter jejum, tem que passar a orar, ler Bíblia. Isso é sacrifício. 3 da manhã levantar para orar, para mim é o horário mais difícil, 3 da manhã, porque divide a noite, aí depois até que dorme de novo, né? Sacrifício, irmãos. Tudo que é de alto valor custa caro. Coloca no seu coração: não, eu vou ser engenheiro civil. É difícil. 5 anos de faculdade, com muitos cálculos. Não, eu vou ser advogado. 5 anos de faculdade, com muitas leis, código civil, penal, processual. Tudo que é bom custa caro. A presença de Deus é boa, custa caro.
Deus não vem de graça, irmãos. A salvação é pela graça, mas os dons dele têm um preço a pagar. E quando Gideão sacrifica, ele desperta: opa, realmente é Deus que está me visitando, porque ele aceitou o sacrifício que eu lhe ofereci, ele aceitou o sacrifício que eu lhe dei. Ele questionou, irmãos, a vontade de Deus. Só que quando ele questiona Deus, Deus não deu moral para ele. A palavra de Deus foi: eu serei contigo. Não, eu sou contigo. Eu sou contigo. Por isso que tu vais realizar a minha obra. É a presença de Deus que vai te capacitar, ou que te capacitará a fazer a obra de Deus. É a presença do Espírito Santo que nos capacita para fazermos a obra do Senhor, para vivermos uma vida de santidade. É a presença de Deus.